Bastou a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro para Zubeldia voltar a balançar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e explica também sobre os planos do Corinthians em relação a uma eventual renovação de contrato de Memphis Depay. No Palmeiras, Leila Pereira é obrigada a dar explicações depois de ser flagrada dando um sorrisinho ao lado da taça de vice-campeã paulista. Preciso contar também sobre os planos do Flamengo em relação a Pedro. A primeira demissão do Campeonato Brasileiro é do Fluminense. Mano Menezes não é mais comandante tricolor. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o saldo de gols positivo de Gabigol no Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Superbet, casa de apostas esportivas licenciada pelo governo e patrocinadora master de São Paulo e Fluminense. Campeonato Brasileiro com jogos complicados nesse domingo. Tem Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, Bahia e Corinthians. Até por isso, a minha sugestão é internacional. Tô indo na vitória do Barcelona contra o Girona, na vitória da Inter de Milão contra a Udinese e na vitória do Atlético Bilbao contra o Osasuna. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$263 para você fazer sua fezinha na Superbet. É bem simples, link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz o cadastro, preenche todos os dados, depois é só depositar qualquer valor para você estar autorizado a apostar. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa que fez 4-1 no Guarani em jogo treino disputado nesse sábado no Canindé. Os gols da Portuguesa marcados por Rildo, Portuga, Iago Dias e Éricles. Já o Cuiabá perdeu nos pênaltis a chance de ser pentacampeão consecutivo do torneio do Campeonato Mato Grossense. O responsável por quebrar esse feito foi o Primavera. Já o Confiança é o mais novo campeão sergipano ao bater no placar agregado o Itabaiana por 3-2. O pai de Diego Tardelli, José Tadeu, e o ex-atacante do Cruzeiro, o GR, são os novos donos da SAF do Araxá, clube que não disputa a elite do futebol mineiro desde 2013. Para fechar o giro de notícias, contar que o Primavera e o Capivariano vão jogar a Série 1 do Campeonato Paulista. Os times venceram nesse sábado seus compromissos nas semifinais da A2. Primavera despachou o Taubaté, enquanto o Capivariano passou pelo Ituano. Bora falar agora sobre salários para técnicos na seleção brasileira. Já é certo que Edinaldo Rodrigues precisará abrir os cofres. Isso porque Dorival Júnior, demitido na última sexta-feira, ganhava apenas, entre aspas, R$1 milhão mensais. O sucessor dele vai custar bem mais caro. Carlo Ancelotti, por exemplo, não seria contratado por menos do que 8 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 50 milhões de reais ao longo de toda uma temporada. Jorge Jesus com um salário mais compatível. Ele vai custar cerca de 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais por ano. Você divide por 13, incluindo o 13º, e dá para dizer que o JJ chegaria para ganhar na casa dos 2 milhões e 400 mil por mês. Mais do que o dobro na comparação com o Dorival Júnior. Vale a lembrança de que o Dorival, por ter sido dispensado, vai ter direito a salários até o fim do seu contrato, ou seja, até a Copa do Mundo do ano que vem. E você, prefere Ancelotti, Jorge Jesus? Quem seria seu técnico da seleção? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Mano Menezes, o primeiro técnico demitido no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, depois de derrota por 2-0 do Fluminense pro Fortaleza no Castelão, Mano foi dispensado ainda nos vestiários. A opção da diretoria do Fluminense tem tudo a ver com um campeonato carioca ruim que o Fluminense já havia feito. Importante lembrar que o Mano é o primeiro a cair na primeira noite de Campeonato Brasileiro. O treinador será substituído de forma interina por Marcão, que comanda o time já no confronto contra o Once Caldas, estreia da Sul-Americana. Mano Menezes havia sido contratado em 1º de julho de 2024 e comandou o Fluminense por 46 jogos, com 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Mano Menezes que conseguiu ser peça importante no momento do Fluminense, salvando o time do rebaixamento. O Flu corria enorme risco de queda no ano passado. Hora de falar sobre Gabigol com números interessantes de gols, obviamente
com a camisa do Cruzeiro na estreia da Raposa no Campeonato Brasileiro, vitória por 2-1 contra o Mirassol no Mineirão diante de mais de 40 mil pessoas. O Gabigol marcou o segundo gol com assistência do William. O William já havia dado o passe para o gol do Dudu. O Cássio ainda pegou um pênalti, mas o Mirassol achou um gol, vitória por 2-1 do Cruzeiro, e o Gabigol chega a 6 gols em 8 partidas disputadas com a camisa da Raposa. Havia feito 5 gols no Campeonato Mineiro e abre a sua participação no Campeonato Brasileiro. Alguns dias atrás, o Pedro Lourenço, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, havia afirmado que o Gabigol lhe prometeu 20 gols ao longo do Campeonato Nacional. O Gabigol deu uma outra versão para essa conversa depois da partida contra o Mirassol. Abre aspas para o Gabi: na verdade eu não prometi nada. Vocês conhecem o Pedrinho mais do que eu. Ele fez uma aposta comigo ali, mas eu não prometi. Até porque nunca prometo gols nem títulos. Fazer 20 gols no Brasileiro hoje é impossível. Mas falei para ele que vou tentar, restam 19. E o Gabigol, se disputar todas as partidas, tem mais 37 rodadas para alcançar essa meta. Só para completar sobre o Cruzeiro, 40.837 torcedores para uma renda de superior a 2 milhões de reais. Segundo maior público do Cruzeiro na temporada, só atrás do confronto contra o Galo no Campeonato Mineiro. Hora de falar sobre a volta de Pedro no Flamengo. Essa foi uma das principais notícias depois do empate 1-1 do Fla com o Internacional, jogo disputado na noite desse sábado no Maracanã. O Inter ainda abre o placar e o Flamengo chega ao gol do empate. Pois bem, o Felipe Luiz, depois da partida, deu uma entrevista afirmando que faz parte dos planos do Flamengo de contar com Pedro já no mês de abril. Abre aspas para o técnico: contamos com Pedro em abril. Se nada acontecer até lá, contamos com ele para logo. Vale a lembrança de que já estamos praticamente no mês de abril e o rubro-negro entra em campo 8 vezes ao longo desse mês. Quinta-feira já tem jogo contra o Táchira, com a Copa Libertadores da América, no sábado jogo contra o Vitória. Só para relembrar, o Pedro havia se machucado em 4 de setembro pela seleção brasileira, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Felipe Luiz também foi perguntado depois da partida a respeito de seleção. Será que o Felipe Luiz toparia treinar o Brasil? Abre aspas para ele: tem um contrato com o Flamengo e a única coisa que eu penso agora é na Libertadores e no Táchira. Sobre reforços, Felipe Luiz disse o seguinte: o Flamengo está atento ao mercado para trazer jogadores de nível Flamengo, a fim de elevar ainda mais o nível da equipe. Não estamos olhando só meias, estamos olhando volantes, zagueiros, laterais, meias, atacantes e pontas, todas as posições. E posso garantir que estamos trabalhando muitas horas por dia, fecha aspas. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira precisou dar explicações para um vídeo que viralizou em que ela aparece dando um sorrisinho enquanto recebe a taça, o troféu de vice-campeão paulista. A imagem tem Leila, o troféu e Rafael Veiga. O Rafael com uma cara séria e a Leila sorridente. Pois bem, Leila Pereira disse o seguinte, abre aspas: acho ridículo alguns torcedores que querem se mostrar mais palmeirenses do que outros. Mostro que sou palmeirense e me dedico ao Palmeiras quando trato o Palmeiras de forma responsável, cumprindo meus objetivos e compromissos com atletas e comissão. Respeito o Palmeiras, não o indivíduo, o clube. Se um sorrisinho com um troféu é desrespeitar o clube, imagino o que os outros estão fazendo por aí, fecha aspas. Leila que tem batido na tecla com frequência sobre presidentes irresponsáveis que não pagam as contas e por aí vai. Vale a lembrança de que a Leila Pereira é sempre muito contestada pelo torcedor do Palmeiras por não ser uma palmeirense de origem. Ela nasce no Rio, era vascaína na infância e acaba se tornando palmeirense depois que casa com José Roberto Lamáquia, esse sim, palmeirense de 7 costados, Lamáquia que é dono da Crefisa e da Fã em parceria com a Leila. Você dá que nota como avaliação para presidente palmeirense? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. O Timão já planeja a renovação de contrato de Memphis Depay? Essa pergunta foi feita a Fabinho Soldado. Vale a lembrança de que o contrato do Memphis com o Timão se encerra em junho do ano que vem. Resposta do Fabinho me faz imaginar que não há nenhum planejamento nesse momento. Tira a sua própria conclusão, abre aspas para o Fabinho. É claro que o Corinthians sempre irá querer a permanência de atletas como o Memphis, mas vamos aguardar por algumas reuniões que ainda precisamos ter.
Reuniões indicam que não está uma decisão dentro da comissão técnica e da diretoria em relação à permanência do Memphis. Não que ele não seja bem quisto, muito pelo contrário, mas o custo-benefício do atacante holandês é gigante, o maior da história do futebol brasileiro ao lado do Neymar. O Memphis tem garantidos 3 milhões de reais livres de impostos por mês. Isso significa um custo para o Corinthians e para o seu parceiro de 4 milhões e 100 mil. Isso sem falar uma série de bônus previstos no contrato. Ele pode faturar 35 milhões durante esses 2 anos de contrato, com uma série de bônus, o último deles conquistado na vitória contra o Palmeiras. Quando o Corinthians se sagrou campeão, o Memphis teve direito a 4 milhões e 725 mil reais de prêmio livres de impostos, ou seja, toda a grana que o Corinthians vai receber da Federação Paulista como prêmio pelo título terá de ser repassada ao atacante holandês. Fabinho também falou sobre a chance de permanência de Thales Magno, esse muito mais emergencial, afinal de contas, o contrato de empréstimo do Memphis, ou melhor, do Thales, se encerra agora na metade do ano. Abre aspas para o diretor executivo de futebol do Timão: faltam detalhes burocráticos, existia uma cláusula e o Corinthians acionou. Temos conversas também com o clube dele, o New York City, e com a Liga. Eles têm o tempo deles, mas o jogador demonstrou um interesse de permanecer e o Corinthians também. Então, está tudo favorável para que a gente anuncie essa permanência do Thales em breve, fecha aspas. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão anunciou seu novo, melhor, ele anunciou não, deixaram vazar o novo uniforme do Corinthians, que deve estrear agora no mês de abril. O responsável pelo vazamento foi o perfil Sneaker Market. E a camisa faz alusão à conquista do Mundial de 2000. Você lembra da camisa? Só para completar sobre o Corinthians, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia nesse domingo com vários desfalques. Memphis Depay, Rodrigo Garro, Hugo Souza, Gustavo Henrique e Matheus Bidu são algumas das prováveis ausências. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Luiz Ubeldia voltou a balançar no comando técnico do tricolor. Tudo por causa da estreia no Campeonato Brasileiro com um empate frustrante em 0-0 contra o Sport em pleno Morumbi. Com 2 minutos de jogo, Caleri perdeu um pênalti. Depois disso, o São Paulo até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu vencer o Sport, que é um dos candidatos ao rebaixamento. Torcida revoltada, chamando o Zubeldia de burro e pedindo respeito com a camisa do tricolor para os jogadores. Algumas situações deixaram a fase do Zubeldia bastante ruim. O fato dele ter escalado 3 zagueiros e 3 volantes não pegou bem. A reação do Luciano ao ser substituído socando o banco de reservas também foi bastante comentada. Depois do jogo, o Zubeldia admitiu a frustração e reconheceu que a torcida está certa em cobrar. Só para completar, não há risco nesse momento de o Zubeldia ser demitido. Consultei o comando técnico e a diretoria do São Paulo, mas ele balança e o fato de o Dorival Júnior estar desempregado desde sexta-feira vai lhe garantir um enorme fantasma. Só para completar, em relação ao jogo, o ex-goleiro do Sport, o Magrão, esteve presente no Morumbi, na torcida do Sport, e foi bastante ovacionado pelo torcedor. E você, que pensa sobre a fase do Zubeldia? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. A gente volta assim que pintar notícia. Tchau!